A Deus, glória a Deus. Amados, é um prazer enorme poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos com a lição 3 da Escola Bíblica Dominical. Amados, é uma lição magnífica. Não fique fora desta, porque tem assuntos maravilhosos que vai acrescentar a sua fé. E eu peço que cada um de vocês que estão chegando pela primeira vez, já se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos. Se você gostar, se inscreva e comente aí no vídeo. Nós estamos com essa terceira aula, 20 de julho de 2025, e o título é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Nós estamos nesse terceiro trimestre, né? A Igreja em Jerusalém é o título do trimestre. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Queridos, nem na perseguição nós não podemos desistir, não devemos parar, mas temos que avançar e não recuar. Glória a Deus. E nós estamos aqui trazendo esta aula com muito prazer, que eu trago para você neste dia de hoje. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Glória a Deus. Esta é a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, que nós estaremos trazendo para você. Quero ler uma referência aqui, ainda não entrei na lição, mas uma referência bíblica que vai nos falar claramente em Atos 2:42, que diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, se você é fiel a esses itens que aqui está, com certeza você será uma igreja fiel. Glória a Deus. Tema: uma igreja fiel ao Evangelho e ao ensino, né? Uma igreja fiel ao Evangelho, né? A pregação do Evangelho. Glória a Deus. Amados, a fidelidade à palavra é marca da igreja viva. Ouça isso no nome de Jesus. A fidelidade à palavra é marca da igreja viva. Ouça isso no nome de Jesus. A igreja primitiva, amado, perseverava na doutrina, né, que é o ensino da palavra. Uma igreja fiel, queridos, não busca modismo, mas a verdade bíblica. Ouça isso no nome de Jesus. A igreja que é fiel, ela não busca modismo, mas busca a verdade bíblica. E a escola dominical é um pilar para manter a chama do ensino acesa, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, nos diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, né? Louvado seja Deus. A escola dominical é o coração do discipulado, e por isso você não pode ficar de fora, porque é na escola dominical que você dá os primeiros passos, que você aprende, que você cresce. Glória a Deus. Por quê? A escola dominical é o coração do discipulado. Lugar de crescimento, é um lugar de ensino sólido e formação cristã. É na escola dominical. Se você quer ter crescimento, um ensino sólido, venha para a escola bíblica dominical. Não fique em casa, traga seus filhos, ensine eles no caminho que deve andar. Porque, amados, a fé vem pelo ouvir, como diz Paulo lá em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, toda igreja que valoriza a escola dominical investe em raízes profundas, certo? Então, a pregação e ensino geram frutos duradouros. Ouça isso no nome de Jesus. A pregação e o ensino geram frutos duradouros. Amados, a igreja que ensina a palavra produz crentes maduros, né? A igreja que ensina, né, também a fidelidade e a doutrina preserva a verdade para as próximas gerações. Onde há ensino fiel,
há crescimento saudável. Ouça isso no nome de Jesus. Onde há ensino fiel, há também crescimento saudável. Glória a Deus. Vamos aqui uma aplicação muito simples, né? Rápida. Participe e valorize a escola dominical. Participe. Tem pessoas que participam mais para criticar, para observar e nada aprende e nada leva para o futuro, mas participe e valorize a escola bíblica dominical. Encoraje sua família, irmãos, e filhos a se firmarem na palavra de Deus. Viva o que aprende e compartilhe com os outros. Esta é a função da escola bíblica dominical. Você viver, você aprender, viver o que aprendeu e agora compartilhar com as pessoas que estão precisando também, assim como você precisou e precisa até hoje, né? E concluindo aqui, uma igreja que prega a cruz, ensina a Bíblia e ora com fé, jamais será vencida. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus. Uma igreja fiel ao Evangelho e ao ensino, como Atos 2:42 nós lemos no começo, a igreja verdadeira, querido, não se desvia da doutrina. Ela prega com fidelidade, ensina com dedicação e discipula com amor. É isso aí. A escola dominical, ela é um tesouro da igreja. É ali que as crianças são ensinadas, né? É na escola dominical que as crianças são ensinadas com amor, com temor do Senhor. Os jovens são firmados na fé. Os adultos crescem no conhecimento de Deus. Por isso, amado, que eu digo, participe, persevere. Deus honra a igreja que honra a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não fiquem fora da escola bíblica dominical. Ouça isso no nome de Jesus. É o primeiro culto da semana em que você deve estar presente na escola bíblica dominical. Tá? Aprenda, pode perguntar, questione, interaja na escola dominical, que Deus irá, assim, honrar a sua fé, honrar o seu esforço de estar ali. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na lição, né? Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Irmãos, a pregação bíblica é marcada, essencial de uma igreja. A pregação bíblica, ela é a marca essencial de uma igreja fiel ao seu chamado. A lição destaca aqui que a verdadeira pregação é inspirada pelo Espírito Santo, centrada em Cristo e voltada à transformação de vidas. Em um tempo de superficialidade espiritual, a igreja precisa voltar à simplicidade e à autoria da palavra, pregando com clareza, fidelidade e poder do alto. Ouça isso no nome de Jesus. Textual, amado. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Essa história aqui é justamente de um homem paralítico que estava na Porta Formosa pedindo esmola todos os dias. Alguém punhava ele ali para ele pedir esmola, né? Alguém estava ganhando com isso, provavelmente. E quando Pedro e João estão entrando, aqui é em Atos 3, versículo 12, a história é em Atos 3. Quando Pedro e João estão entrando no templo para orar, na hora nona, aquele moço olha para ele e fala: me dá uma esmola, me dá um dinheiro, me dá um níquel, me dá um... Aí Pedro olha para ele, Pedro e João, e fala assim: olha para nós, não temos ouro, não temos prata, mas o que
o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e anda. E aquele moço se levantou, entrou no templo, pulando de alegria e tal. E todo o povo que estava ali reunido no templo ficaram olhando para Pedro e João como se eles, por suas próprias méritos, seu próprio poder, tivessem feito aquele homem levantar e andar. Ouça este nome de Jesus. E aqui ele apresenta Cristo. E aqui ele apresenta o genuíno evangelho, a palavra de Deus. Não tomou para si a glória, a honra. Não. Jamais eles fizeram isto. E a gente vê muitas pessoas hoje que pregam uma mensagenzinha, ora ali por uma dor de cabeça e alguém não sente mais dor de cabeça e se engrandece e tal. Aqui, irmãos, foi um milagre excelente, maravilhoso para a glória de Deus. Mas eles atribuíram a glória ao Senhor. Glória a Deus. Então, Lucas, amados, ele faz uma transição da vida exemplar da igreja apostólica, para o exemplo de Pedro e João. Colunas da igreja. A igreja orava porque seus líderes eram homens de oração. A igreja experimentava as maravilhas divinas porque os apóstolos conheciam o poder do nome de Jesus. A igreja abalou o mundo porque estava cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. É bem assertivo quando a gente fala, vale a pena notarmos que a estrutura de Lucas adota os capítulos 3 e 4 de Atos, É a mesma do capítulo 2. Primeiro, ele descreve o milagre do ponto de vista de um observador no capítulo 2. A vinda do Espírito, capítulo 2, versículo 13, foi quando o Espírito desceu, ali o Espírito Santo desceu na casa onde estavam todos reunidos e todos começaram a falar em línguas, línguas conhecidas, língua de outros países. No capítulo 3, a cura de um coxo, capítulo 3, versículo 1 a 10, a história é contada de forma objetiva e direta, embora se diga em ambos os casos que a multidão ficou muito perplexa sem poder explicar o que aconteceu. Em segundo lugar, Lucas ele relata um discurso de Pedro que toma como assunto esse milagre e o interpreta de maneira a glorificar a Cristo, a quem os ouvintes tinham matado, mas que Deus havia ressuscitado, como os apóstolos testemunharam isto, Além disso, o Cristo agora exaltado tinha derramado seu Espírito e curado um coxo, demonstrando ali, demonstrando assim que o poder do seu nome àqueles que creem. Conforme você pode ver no capítulo 2, versículo 23 ao 39, capítulo 3, versículo 13 ao 16, capítulo 4, versículo 12, que nós estamos citando aqui. Em cada caso, querido, Pedro concluiu seu sermão com um apelo ao público para que se arrependesse para receber as bênçãos prometidas, como nós podemos ver no capítulo 2, versículo 32, aos versículos que se seguem, e capítulo 3, versículo 17 também, versículos que seguem. Em terceiro lugar, Lucas descreve as consequências do milagre e da explicação de Pedro. Uma igreja cheia do Espírito, que no primeiro caso aprende, cultua, compartilha e testemunha, Testemunha para os outros. Capítulo 2, versículo 42 até o 47. E no segundo é perseguida, mas também ora, compartilha. Enquanto Lucas desenvolve o segundo retrato da igreja, após o Pentecoste, ele enfoca sucessivamente o coxo curado, no capítulo 3, versículo 10. Então, o apóstolo Pedro, que fala à multidão, lá no capítulo 3, versículo 11 a 26, nós podemos ver isso, ele fala à multidão o conselho que prende os apóstolos, capítulo 4, versículo 1 a 22, e a igreja que se volta para Deus em oração, capítulo 4, versículo 23 até o versículo 31. Amém? Portanto, irmãos, este milagre de cura física ilustra o poder sobrenatural que os discípulos receberam no dia de Pentecoste. É um dos mais, dos muitos sinais e prodígios mencionados lá em Atos, capítulo 2, versículo 43, e resulta em conflito sério com as autoridades judaicas. Pedro ordena em nome de Jesus Cristo que o homem ande, como lá em Atos 2, versículo 31. O nome significa a autoridade
e poder de Jesus, exercidos ali por seus seguidores que para curar os doentes e mancos, né, conforme você vai ver aí em Atos 3:16 e Atos 4, versículo 10. Então, a cura ela é feita em nome de Jesus Cristo, né, o Nazareno, que identifica a fonte do poder e autoridade de Pedro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade prática, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. No contexto bíblico, o termo verdadeiro do grego, né, aletinos, significa aquilo que é autêntico, fiel à realidade e em conformidade com a natureza de Deus, que é a própria verdade, né? Como diz João 14, versículo 6, né? Aplicado aí a pregação verdadeira, né? Pregação verdadeiro se refere àquilo que é coerente com a revelação das Escrituras, centrado em Cristo e operado pelo Espírito Santo. E dessa forma, a verdadeira pregação bíblica tem 3 marcas essenciais. Primeira marca, cristocêntrica, né? Testemunha de Cristo, não do pregador. Em segundo lugar, Bíblia, né? Bíblica, fundada na palavra, revelada, não em opiniões humanas. E em terceiro lugar, espírito dirigida, realizada no poder do Espírito, né? Espírito dirigido aí, né? Realizada no poder do Espírito, não na eloquência carnal. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. É bastante preciso esse texto aqui ao escrever. O que é pregação? É a lógica pegando fogo, é o raciocínio eloquente, é a teologia em chamas. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? A igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, com base na segunda pregação de Pedro, registrada aqui em Atos 3, 11 ao 26, observamos com clareza que se trata de um sermão profundamente bíblico e teocêntrico. Pedro, embora não pudesse, não dispusesse aí de um Novo Testamento escrito e organizado como nós temos hoje, né? Mas ele prega com autoridade e clareza a partir das Escrituras que possuía, que era a Torá. Os profetas e os escritos, ele fundamenta sua mensagem em texto como Deuteronômio, né, capítulo 18, versículo 15 a 19, ao apresentar Jesus como o profeta prometido por Moisés. Em Gênesis 22 e 18, ao recordar a promessa feita a Abraão de que em sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. E fez conexão ali implícita, né, com Salmos 22 e Daniel 9, 26, que apontam para o sofrimento e a glória do Messias. Portanto, Pedro não inventa doutrina, não fala de si mesmo, nem tenta manipular as emoções de seus ouvintes. Então, a sua pregação está acordada na revelação, está de acordo, né, na revelação já dada por Deus. Ele demonstra aí que a fé cristã é a realização fiel daquilo que Deus já prometera. Com isso, Pedro nos ensina que a igreja e o pregador só têm autoridade quando falam a partir da palavra de Deus. E além disso, o sermão de Pedro nos mostra que as Escrituras elas revelam a ação do Deus vivo. Em Atos 3, versículo 13, por exemplo, versículo 13, Pedro declara que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, enfatizando aí que o Deus das Escrituras é Senhor da história. Então Pedro, ele apresenta aí um Deus santo que não tolera, né? Ou vamos dizer assim, o Deus santo, porque não existe mais de um Deus, né? É o Deus santo que não tolera o pecado, né? Um dos justos que julga com equidade
o Deus vivo que ressuscita Jesus dentre os mortos, o Deus que atua operando milagres e curas, como a do paralítico que nós acabamos de falar aqui. O Deus que intervém chamando o seu povo ao arrependimento, e o Deus soberano que conduz os eventos conforme o seu propósito eterno. Assim, o sermão de Pedro é exemplo para os pregadores de todos os tempos. Ele nos mostra que pregar e expor as Escrituras, e que o centro da mensagem da igreja deve ser sempre o Deus revelado na palavra. Amém? Se o pregador que age assim, revelando o Deus que ainda está presente na palavra, ele está corretíssimo. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico 2 do tópico 1, as Escrituras testemunham de Jesus. Irmãos, as Escrituras, elas apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele, conforme está lá em João, capítulo 5, versículo 39. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Os primeiros pregadores, por exemplo, eles estavam profundamente comprometidos com a exaltação do nome de Jesus Cristo. Foi nesse nome que eles batizavam, como está lá em Atos 2:38, que eles também curavam, Atos 3:6 e 16, Atos 4:10. Até mesmo os adversários da igreja reconheciam que o nome de Jesus era o centro da pregação apostólica. Você pode ver isso lá em Atos 5, versículo 40. Felipe pregou o nome de Jesus, conforme mostra Atos 8:12, assim como Paulo também, Atos 9:27. Então, o concílio de Jerusalém elogiou Barnabé e Paulo como homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o concílio lá em Atos 15, versículo 26. E o próprio Paulo, ele declarou estar disposto a morrer por esse nome, Atos 21:13. Então, a Bíblia se refere ao nosso Senhor com muitos nomes, segundo algumas estimativas, mais de 200. Entre eles estão o mais conhecido, Alfa e Ômega, como diz Apocalipse 22:13, o amado, Efésios 1:6, Pão da vida, João 6:48, estrela brilhante da manhã, Apocalipse 22:16, primogênito dentre os mortos, Colossenses 1:18, santo também, Atos 2:27, também Emanuel, Isaías 7:14, Cordeiro também, Apocalipse 5:6, Luz do mundo, João 8:12, Leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5, ele é também chamado de Senhor, João 13:13, Senhor dos senhores, Apocalipse 17:14, Senhor do sábado, Mateus 12:8, Homem de dores, Isaías 53:3, Deus forte, Isaías 59:6, Príncipe da paz, ainda Isaías 9:6, Justo juiz, 2 Timóteo 4:8, Raiz de Davi, Apocalipse 5:5, Salvador, Lucas 2:11, Servo, Atos 3:13, ele é chamado também de pastor, João 10:11, ele é chamado Filho de Deus, Marcos 1:1, Filho do Homem, João 5:27, e a Palavra de Deus, João 1:1. Apocalipse 19:13, no entanto, de todos os nomes, o mais frequente no Novo Testamento é Jesus, aparecendo mais de 800 vezes. Amados, independentemente do nome pelo qual ele é chamado, o testemunho das Escrituras é claro. Jesus Cristo é a única pessoa capaz de prover salvação. Todas as bênçãos espirituais vêm por meio de seu nome, incluindo a adoção como filhos de Deus. Como nós podemos ver em João 1:12. A salvação, Atos 4:12, o perdão dos pecados, Atos 10:43, as respostas às orações, João 14:13 e 14, e o dom do Espírito Santo, João 14:26, é em seu nome que todo joelho se dobrará, Filipenses 2:10, os crentes devem fazer
tudo em seu nome, Colossenses 3:17, para que o nome de Jesus seja glorificado. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12, né? Aqueles que invocarem o seu nome devem se afastar do pecado. 2 Timóteo 2:19, Mateus 7:21-23, adverte que nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino. Muitos usarão o nome de Jesus para profetizar, expulsar demônios e realizar milagres, mas serão rejeitados por ele. O motivo? Qual o motivo? Praticaram a iniquidade, usaram o nome de Jesus sem obedecer à sua vontade. Os primeiros pregadores, por exemplo, não apenas falaram sobre Jesus, viviam por ele, conheciam sua palavra, obedeciam ao Espírito e estavam dispostos a morrer pelo seu nome. Pregavam com autoridade porque andavam em santidade e obediência. Né? Não usavam o nome de Cristo como fórmula mágica, jamais. Hoje muitos falam de Jesus, cantam sobre Jesus, oram em nome de Jesus, mas não vivem como servos de Jesus. Mateus 7, nos lembra que o uso religioso do nome não substitui uma vida de arrependimento, obediência e santidade. Claro que não. Só usar o nome de Jesus, isso aí não substitui. Ah, não, eu usei o nome de Jesus, então eu não necessito de arrependimento, não necessito obedecer. Não, só em eu crer, só em usar o nome de Jesus, não é bem assim. Eu vejo muitas pessoas falando assim, só usar o nome de Jesus tá bom. Não é bem por aí não. Tomamos cuidado com essas teorias. Amém? Terceiro subtópico, as escrituras confrontam o pecado. Irmãos, se as escrituras não confrontarem nossos pecados, querido, não vai fazer efeito nenhum. Nós vivemos em um tempo em que as palavras registradas pelo profeta Isaías, elas assumem notável relevância pela sua impressionante atualidade. A inversão de valores denunciam em Isaías 5:20, permanece evidente na sociedade contemporânea. Ai dos que chamam ao bem mal, ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, do amargo doce e do doce amargo. Trata-se aqui de um lamento profético diante da corrupção moral que distorce os referenciais divinos estabelecidos para o bem e o mal. Irmãos, na atualidade, essa inversão é promovida por narrativas culturais e ideológicas que buscam legitimar o pecado por meio da relativização, ética e moral. O erro não é mais reconhecido como tal, mas é reconfigurado como a expressão de liberdade, autonomia ou direitos individual. O furto, por exemplo, é justificado sob o argumento da desigualdade social, como se a pobreza anulasse a responsabilidade moral. O aborto é defendido como uma questão de saúde pública, desvinculando-se de seu caráter ético e da dignidade da vida humana que é em gestação. Irmãos, a promiscuidade sexual é normalizada sob slogans como meu corpo, minhas regras, ou se há amor, não há problema. Olha só, meu corpo, minhas regras, onde há amor, não há problema. Tem tanto aí que está se amando, achando que está amando, está levando o outro para o inferno, ignorando princípios bíblicos sobre pureza, aliança e santidade. E além disso, amados, outras expressões dessa distorção, ética e moral se multiplicam. A mentira é reinterpretada como narrativa alternativa. A corrupção é vista como, por exemplo, parte do jogo político, e o orgulho é apresentado como virtude de autoestima. A verdade deixa de ser absoluta e passa a ser moldada pela percepção subjetiva nesse contexto. Subjetiva. É nesse contexto, santidade, arrependimento, temor de Deus e obediência às Escrituras são tratadas como antiquados ou até mesmo opressivos. Infelizmente, queridos, esse espírito de relativismo também tem influenciado muitas gerações dentro das igrejas.
Em vez de confrontar o pecado, parte das mensagens atuais tem sido moldada por essa ideologia secular, priorizando o bem-estar emocional, a autoestima e a aceitação, enquanto evita como juízo, santidade e arrependimento. Infelizmente, em muitos púlpitos não se fala mais de pecado. Ele é substituído por termos como erro, fraqueza, limitação ou simplesmente ignorado. Jesus é apresentado apenas como amigo, nunca como Senhor. A cruz é tratada como símbolo de separação pessoal, de superação pessoal, não como lugar de morte do velho homem. No entanto, queridos, a pregação bíblica autêntica, ela confronta o pecado. O verdadeiro pregador, comprometido com a palavra de Deus, não busca agradar os ouvintes, mas proclamar as verdades com fidelidade. O pecado, ele continua sendo pecado, mesmo que a cultura o celebre. O evangelho genuíno, amados, não mascara a realidade da condenação, mas aponta para a única solução, que é o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Pedro, aqui em Atos 3, não hesitou em dizer ao povo: vós mataste o autor da vida. João Batista, ele bradava: arrependei-vos, raça de víboras. Jesus, ele pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Sabe, aquelas mensagens sem camuflagem, sem mercadejar, sem trocar os valores, não. Eles pregavam o que Deus mandava eles falar. E é isso que vai confrontar o pecado, não é passar a mão, não, gente, pelo amor de Deus, vamos tomar muito cuidado, vamos ver como é que está sendo os tipos de mensagem que nós estamos levando. Será que nós vamos para a igreja ou para algum público qualquer, chega lá, vai com a mensagem de Deus, chega lá, você vê uma pessoa importante que está passando que passou por mais ou menos um problema daquele que você iria pregar. Não, eu não vou pregar isso aqui porque esse rapaz aí é importante, se eu falar isso aqui, ele pode sair da igreja, eu vou falar de bênção, muda o roteiro da mensagem, para agradar aquele que realmente precisava ouvir uma resposta, uma verdade. Arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A igreja fiel, amado, ela deve seguir esse mesmo caminho. O pregador bíblico chama o povo ao arrependimento, não ao conformismo. Ele anuncia graça, mas não omite o juízo. Ele proclama o amor de Deus, mas não silencia sobre a necessidade de abandonar o pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui o tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Glória a Deus. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é ter a vida integralmente sob a condução e influência do próprio Deus. É viver debaixo de uma direção divina tão real e intensa que nossas palavras, decisões e atitudes deixem de refletir apenas nossas naturezas limitadas, sendo, portanto, influenciadas diretamente pelo Espírito. Não é êxtase ou empolgação descontrolada, certo? Essa verdade aparece claramente em Pedro, quando ele encara o homem aleijado à porta do templo e, movido por algo muito maior que sua própria coragem, ele proclama: levanta-te e anda. Pedro, dominado pelo Espírito Santo, amados, ele vê além das limitações naturais e age com ousadia sobrenatural. Aqui está o diferencial. Vocês entenderam? Viram aqui o diferencial? Uma vida cheia do Espírito Santo não age a partir dos seus próprios recursos ou da sua confiança pessoal, não, mas sob a autoridade, a inspiração e o poder daquele, o poder daquele que a enche. Ouça isso no nome de Jesus. A legendária história de Tomás de Aquino, por exemplo, e o Papa Inocêncio IV, nos vem à mente em conexão com essa passagem. Aquino, ele surpreendeu o Papa ao visitá-lo no momento em que este estava contando uma grande quantidade de moeda de ouro e de prata. Ao vê-lo, o Papa, ele disse: irmão, como você pode perceber, não posso dizer
Mas como Pedro disse ao paralítico, não tenho ouro nem prata. Aquino então lhe respondeu, isso é verdade, mas também o Senhor não pode mais dizer ao paralítico, levanta e anda. Pedro não realizou o milagre a partir da sua autoconfiança, não. Sua autoconfiança, recursos financeiros ou influência social. Sua autoridade ela veio exclusivamente da plenitude do Espírito Santo. E ao refletir neste assunto, nós somos alertados, amados, sobre o perigo sutil de perdermos o poder espiritual ao tocá-lo, ao trocá-lo por aquilo que o mundo oferece, que é segurança, conforto, bens materiais ou reputação. Muitas pessoas estão trocando isso aí, perdendo a essência, trocando o poder de Deus, trocando o que Deus tem para ele fazer por bens materiais, por conforto, segurança e reputação. Louvado seja Deus. Vamos ao segundo subtópico. Fixar os olhos. Glória a Deus. Fixar os olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, no livro de Atos, o Espírito Santo não aparece apenas como um complemento da obra apostólica, mas como protagonista absoluto na expansão da igreja. Assim, no ministério da igreja primitiva, o Espírito Santo era indispensável, pois capacitava os apóstolos a realizarem a missão confiada por Cristo, como diz lá em Atos, E ser meus testemunha, Atos 1 e 8, tanto em Jerusalém e tal. E era o Espírito quem dava ousadia para enfrentar perseguições. Atos 4 e 31. Guiava, ele dava ousadia para enfrentar perseguições, guiava os passos da igreja na expansão missionária, como você pode ver em Atos 16, versículos 6 ao 10, e também conferia autoridade espiritual na pregação. Você pode ver lá em Atos 2, 37 ao 41. Irmãos, sem o Espírito Santo, a igreja seria apenas uma organização religiosa, sem poder ou capacidade de impactar o mundo. Certo? Então, era assim, podia ter pregação, podia ser eloquente e tal, mas se não tivesse o Espírito Santo, amado, seria vazia. A igreja contemporânea, ela precisa urgentemente retornar à dependência plena do Espírito Santo, sobretudo em sua pregação. Pregar não pode ser reduzido a mero discurso bem preparado, apresentação técnica ou domínio intelectual. Não. É importante destacar aqui, queridos, que a plenitude do Espírito Santo não exclui o estudo, a busca por conhecimento ou o desenvolvimento intelectual. Pelo contrário, enquanto mais cheio do Espírito alguém está, maior será a sua sede por conhecer a palavra de Deus e comunicar com clareza a coerência, a mensagem que recebeu. Então, o anti-intelectualismo não tem espaço quando a espiritualidade é autêntica. Então, precisamos de pregadores bíblicos, sim, mas inflamados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, do tópico 2, o Espírito glorificará a Jesus. Glória a Deus. O Espírito glorificará a Jesus. Irmãos, o milagre não abriu o coração do povo para aceitar a palavra, mas ajuntou o povo, dando oportunidade a Pedro de pregar a palavra. Certo? O povo estava atônito, porque a milagrosa cura do coxo era um fato público, verificável e incontroverso. Ao notar que a multidão estava propensa a atribuir a ele e a João o mérito do acontecimento ali, Pedro imediatamente rejeitou qualquer tentativa de exaltação pessoal. Em sua resposta, ele reorienta a atenção do povo para o verdadeiro agente do milagre, que foi Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro demonstra assim fidelidade à mensagem cristocêntrica, deixando claro que nem ele nem João possuíam virtude ou poder próprios para operar tal cura, Atos 3, versículo 12 e versículo 13. Então, o milagre foi realizado, sim, unicamente pelo nome de Jesus e, portanto, a glória pertence exclusivamente a ele. Se não fosse o nome de Jesus ali,
nada teria sido feito. Pedro ia ficar envergonhado, porque ele ia falar em nome de Jesus, ele ia falar em meu nome, sei lá, levante e anda, nada ia acontecer, mas ele usou o nome de Jesus e a cura aconteceu. Esse episódio aqui, amados, oferece um contraste marcante com certas práticas contemporâneas, né, nas quais alguns pregadores tendem a transformar sinais e prodígios em instrumentos de autopromoção. Primeiro, a grande maioria, nem mesmo é autêntico, sendo apenas ensinação, né? Em busca de reconhecimento humano, visibilidade pública ou benefícios pessoais, tais líderes comprometem princípios fundamentais da fé cristã, desviando a glória que pertence a Cristo para si mesmo. Então tem muitas pessoas que não é nem autêntico. Eles estão ali porque muitos são pagos, muitos são fazendo shows, então tem que dar o melhor, senão não é bem pago, não é outra vez convidado, então tem que dar, sabe? Mas não está com a sua sua vontade voltada para Cristo, para exaltar o nome de Jesus. Não. Muitos estão ali para dar um show, certo? Para impactar as pessoas com sua autopromoção. Portanto, amado, a igreja contemporânea é chamada a retomar o modelo bíblico de ministério. Um serviço marcado pela centralidade de Cristo, pela fidelidade às Escrituras e pela renúncia à vanglória. Então, o verdadeiro pregador é aquele que, como Pedro, recusa a exaltação pessoal, proclama o nome de Jesus como fonte de todo o poder, conduz os ouvintes ao arrependimento e à fé. E afinal, como afirmou o próprio Senhor, a minha glória não darei a outrem. Como diz lá, né, Isaías, 42, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao terceiro tópico. E já estamos caminhando para o final. Louvado seja Deus. Esse terceiro tópico tem só apenas 2 subtópicos. Nós vamos concluir rapidinho aqui. Eu quero ser breve com vocês. Vamos lá. A igreja que prega a esperança vindoura. A igreja que prega a esperança vindoura. Vamos lá. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação, a salvarem-se daquela geração perversa, como diz Atos 2:40. Agora, ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Atos 3:17 era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Irmãos, o apóstolo Pedro, ao pregar no templo após o milagre da cura do coxo, ele faz uma leitura da realidade espiritual de sua geração. Pedro, ele via um povo mergulhado na cegueira espiritual, insensível à verdade, incapaz de reconhecer o Messias, mesmo diante das evidências incontestáveis. Rejeitaram o santo e o justo e escolheram um homicida. Pedro, ele não encerrou sua mensagem apenas denunciando o pecado, ele a conduz seus ouvintes à esperança, chamando-os ao arrependimento e o resultado foi extraordinário. 5.000 almas se converteram, conforme você pode ver lá em Atos 4:4. Então, irmãos, imagina, o cenário atual se assemelha, em muitos aspectos ao daquele tempo. Nós tivemos também, em meio a uma geração perversa e ignorante, uma cultura que relativiza o pecado, despreza a santidade, zomba da verdade e prefere as trevas do que a luz. Então, a ignorância espiritual não é falta de informação, mas rejeição deliberada da revelação de Deus. Ainda assim, o Evangelho ele continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como disse Paulo lá em Romanos 1:16. Mesmo diante de tanta resistência, frieza e pecado, a palavra de Deus não perdeu sua força. O que Deus requer de nós, amados, o que Ele requer de nós hoje é o mesmo que exigiu de Pedro: fidelidade à mensagem e a dependência do Espírito Santo. Se nós pregarmos com fidelidade, se deixarmos o Espírito nos conduzir, ainda
que não vejamos multidões se dobrando, veremos vidas sendo transformadas. O Evangelho, irmãos, não precisa ser atualizado, ele precisa ser proclamado. O mesmo Espírito que operou no templo em Jerusalém continua agindo hoje. E aí, está pronto a anunciar a palavra de Deus? Então vamos que vamos, né? Vamos ao segundo subtópico, do tópico 3, a promessa da segunda vinda. Glória a Deus. A promessa da segunda vinda. Irmãos, para conhecimento do professor, a expressão tempos de refrigério é interpretada, segundo a Bíblia, né, de estudo pentecostal, como uma referência ao derramamento do Espírito Santo. Do discurso de toda a presença, de toda a presente era, e até a volta de Cristo, né, Deus enviará tempos do refrigério, né, que é o derramamento do Espírito Santo a todos aqueles que se arrependerem e se converterem, embora tempos perigosos venham, né, perto do fim desta era, acompanhada da apostasia da fé, como diz lá em 2 Timóteo 3 e 1, 2 Tessalonicenses 2 e 3, Deus ainda promete enviar reavivamento e tempos de refrigério aos fiéis. Então, a presença de Cristo, a bênção espiritual, milagres e derramamento do Espírito Santo virão sobre o remanescente que fielmente o buscam e vencerem, né, o mundo, a carne e o domínio de Satanás. Como diz lá em Atos 26 e 18. No entanto, irmãos, seguindo aí a mesma interpretação do pastor José Gonçalves, que é o comentarista da lição, a expressão tempos de refrigério refere-se ao descanso, restauração e bênção que virão com a manifestação visível do reino do Messias. É uma promessa escatológica ligada à restauração de Israel, à vinda do reino milenar. Portanto, Pedro ele encerra a sua pregação apontando para algo que o mundo não consegue oferecer, que é refrigério pela presença do Senhor, Atos 3,19. O mundo se desespera, mas a igreja caminha com os olhos fixos em uma promessa. A restauração de todas as coisas. A história no caminho para o desastre, ela caminha para a consumação do reino. A igreja tem uma mensagem de esperança, não porque o mundo esteja bem, mas porque Deus está no controle de tudo. Amém? Pois fica isso aí para você. A igreja tem uma mensagem de esperança. Não é porque nós estamos bonzinhos, não é porque nós merecemos, não é porque nós estamos bem, não. Mas é porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Bom, conclusão, chegamos ao fim de mais uma lição. Nela nós vimos a grande importância que a pregação bíblica tem, como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheio dele para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as escrituras, as sagradas escrituras. Foi muito interessante, né, a narrativa de Atos 3, que nos lembra que a verdadeira igreja não existe para entreter, agradar ou acompanhar as tendências de sua geração. Isso foi o que nós aprendemos aqui. Ela existe para pregar com clareza, com coragem, com fidelidade a palavra na dependência do Espírito Santo. Foi assim que Pedro agiu ao explicar o milagre e anunciar Cristo. Ele não buscou protagonismo, nem desviou a glória de Jesus. Ele apontou para o nome que salva, confronta o pecado e chamou ao arrependimento. Essa continua sendo a missão da igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim chegamos ao final de mais uma aula, a igreja fiel à pregação do Evangelho. Nós devemos ser fiel a todos os detalhes da palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela não muda, amados. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir, né? A lição
quarta lição, né, dia 27 de julho, que nós vamos ter o tema aí, o título, A Igreja Cheia do Espírito Santo. Esse trimestre está muito maravilhoso, sendo você, não perdia. Se você gostou da aula, já deixa o seu like, se inscreva e compartilhe nosso trabalho. E vamos ficar juntos aí assistindo toda semana aí esta aula maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, um forte abraço a todos vocês, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Amém.